Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Evangelho de Jesus para além do cristianismo. Oi, pessoal. Na maioria das denominações cristãs, inicia-se 4 domingos antes do Natal o chamado Tempo do Advento, dando início a um novo ano litúrgico, com uma nova sequência de leituras evangélicas. E é para refletirmos juntos sobre o Advento, sobre esse primeiro período de 4 semanas, que eu convido vocês, todos vocês hoje, independente da opção religiosa de cada um, para juntos refletirmos não sob o ponto de vista específico do cristianismo, mas para refletirmos sobre o Advento, mas como um convite à vigilância, para que todas as pessoas, sem qualquer exclusão, possam ser envolvidas nesse processo, mantendo as bases da vivência interfé que vem dando sustentação ao nosso projeto Evangelho de Jesus para além do cristianismo. Muito bem. A palavra, o termo advento, ele tem origem latina, adventus, e se relaciona à chegada, sendo que a sua utilização teve início bem antes do cristianismo. Ainda no mundo antigo, utilizava-se o termo, né, o advento, para se refletir a respeito da chegada de alguém, referindo-se à chegada de uma pessoa ilustre, como um importante funcionário da corte, ou mesmo algum membro da realeza ou do império. Da mesma forma, ele era empregado nos tempos pagãos, na expectativa da chegada de Deus nos templos, né, em momentos festivos ou em celebrações específicas. Esse termo, o termo advento, ele passou a ser utilizado pela cristandade de forma pontual em algumas localidades do mundo. Isso lá pelo século IV, III a V, em torno do século IV, voltando ao tempo de preparação para o Natal. Então ele começou a ser trabalhado numa reflexão de preparação para os festejos natalinos, cuja utilização ela foi se expandindo de forma gradativa nos séculos seguintes, até atingir a universalidade cristã nos dias atuais. O calendário litúrgico cristão traz o advento correspondendo, como nós já falamos, às 4 semanas que antecedem o Natal, considerado como um tempo, um período de preparação na expectativa das celebrações referentes ao nascimento do Cristo Jesus, associado também a reflexões escatológicas, ou seja, nós já até falamos sobre isso antes, isso significa preparação ou destino da humanidade no final dos tempos. Ocorre, meus queridos, minhas queridas, que eu proponho para hoje, para essa nossa reflexão de hoje, irmos além dessa visão tradicional cristã, não nos limitando aos aspectos litúrgicos específicos, bem como a preparação escatológica que está inserida nesse tempo, mas sim direcionando-nos ou direcionando as nossas reflexões ao nosso cotidiano, ao hoje, ao aqui, ao agora, à nossa vida neste momento, a nossa vivência diária neste mundo da matéria, independente de sermos cristãos ou não, ou se formos cristãos, independente da denominação que seguimos. Vejam, em relação à celebração natalina, que é um ponto específico do Advento quanto à preparação durante essas 4 semanas, mas em relação específica à celebração natalina, nós devemos ter em mente que ela não representa apenas a recordação festiva de um fato histórico. Ela não se limita, ou pelo menos não deve se limitar, a uma viagem imaginária a um tempo passado. Muito menos limitarmos-nos a momentos
de alegria, de troca de presentes, de festejo, vamos dizer assim, né? Que é o que normalmente, de forma lamentável, observamos em boa parte da humanidade. O Natal, nós vamos falar mais adiante um pouco, vamos refletir um pouco sobre o Natal especificamente, mas como nós entramos nesse período de, vamos dizer assim, de preparação para o tempo natalino, o Natal ele deve representar, sim, importante lembrarmos disso, ele deve representar o nascimento de Cristo Jesus, claro, mas o nascimento dele não numa manjedoura 2000 anos atrás, mas sim o nascimento dele em cada um de nós. Ou melhor dizendo, o nascimento e a manutenção em nós das verdades divinas defendidas e vividas por ele, norteando nossas ações cotidianas. Esta, na verdade, é o aspecto principal de nossa reflexão nesse período que antecede o Natal e no próprio período natalino. Cristo Jesus nasceu há 2000 anos atrás, mas as suas verdades, o seu exemplo, ele permanece vivo em cada um de nós. E este nascimento é que precisamos estar atento a cada dia se realmente ele está se dando no nosso interior. Vejam, a importância do Natal está não numa lembrança, não em festejos, não em trocas de presentes, mas ela está na nossa mobilização, na capacidade de nos mobilizar, e não somente em trazer lembranças do nascimento de Jesus, em algum momento do passado. Atentemo-nos para a presença viva das mensagens de Jesus de Nazaré, transformando-as não apenas em memórias, em reflexões, em pensamentos, mas acima de tudo em atitudes, por meio do nosso viver, no processo contínuo da construção no reino de Deus em nosso mundo, em nosso meio. Nós já vimos isso várias vezes e é importante relembrarmos sempre que possível a nossa responsabilidade de transformarmos este mundo. Nós estamos aqui para isso, para evoluirmos espiritualmente e para transformarmos o que está à nossa volta. E só seremos capazes de transformar o que existe à nossa volta se nós levarmos a esse mundo aquilo que é o diferencial a ele, que é a nossa ação, o nosso pensamento e a nossa ação, a nossa atitude de forma fraterna, de forma amorosa, de forma compassiva, de forma justa, para que nós possamos partilhar aquilo que temos, ou que pelo menos deveremos construir dentro de nós, que é exatamente esse conjunto de verdades divinas trazidas, vividas pelo Cristo Jesus. Essa vivência, essa atitude, traz-nos à mente a divindade presente em cada um de nós e, ao mesmo tempo, em cada ser. Razão para que reconheçamos a importância de nossa sempre relação amorosa, fraterna e compassiva com todas as pessoas. Existe o comprimento oriental, indiano especificamente, em que é o Deus que existe em mim saúda o Deus que existe em você. E isso não é uma questão hindu, isso não é uma questão indiana, isso não é uma questão oriental. Isso é uma questão de toda a humanidade. Existe um Deus que habita em cada um de nós. Se somos capazes ou não de percebê-lo, aí é outra coisa. E esse é o aspecto importante da vigilância do tempo do Advento. Esse é o aspecto importante para tentarmos nos festejos natalinos. Se somos capazes de perceber, se somos capazes de acolher, de sermos manjedoras vivas do Cristo nascendo em cada coração. Ou as suas verdades nascendo em cada coração, caso as pessoas não sejam cristãs. As verdades divinas, as verdades fraternas, as verdades compassivas, as verdades compartilhadas de forma desinteressada entre os seres.
Essas verdades devem ser acolhidas e devem ser recebidas da mesma forma que Cristo Jesus foi recebido há 2000 anos atrás. E que nós vamos refletir um pouco mais à frente sobre isso. Esse é um aspecto importante para a nossa reflexão em relação ao advento. É o que o advento nos chama, é o que o advento nos convida, essa nossa reflexão, essa nossa preparação, essa nossa observação para que realmente sejamos manjedoras vivas da chegada de Cristo dentro de cada um de nós. Da chegada viva de suas verdades dentro de cada um de nós. Lembramos-nos mais uma vez de Yogananda, Paramahansa Yogananda, né, o hindu que veio para o Ocidente com o objetivo de fazer essa mescla, de identificar aquilo que nos une, não aquilo que nos separa. E em que pese a sua origem hinduísta, ao falar sobre o nascimento de Jesus, ele destaca a verdadeira razão para celebrarmos o seu aniversário, a verdadeira razão para celebrarmos o Natal, a verdadeira razão para nos prepararmos para um Natal que não acontece e não deve acontecer apenas em um dia, deve acontecer ao longo de nossa vida. Mas essa preparação, esse momento que nos convida à preparação, ele chama a nossa atenção dizendo o seguinte: lembrarmos-nos das divinas qualidades de Jesus e despertar a percepção da iluminadora e amorosa presença de Cristo em nossa consciência. Vejam, esta é, segundo a colocação do Yogananda, este é o chamado, a importância para que nós estejamos atentos para essa celebração, a celebração do Natal, a celebração do nascimento de Jesus. Não numa lembrança de um passado, não num festejo pontual em um dia do ano para trocarmos presentes, mas a reflexão sobre a sua presença permanente em cada um de nós. Vejam que a fala de Yogananda, ela vem ao encontro da verdadeira importância do Natal, que está voltada ao fortalecimento de nossa espiritualidade. Espiritualidade vista como a forma que nós nos relacionamos com a divindade. Está voltado ao fortalecimento do nosso trabalho cotidiano para este encontro, para encontro com Deus, para a nossa contínua e permanente evolução espiritual. Razão precípua para a nossa existência, para a nossa permanência aqui enquanto seres encarnados. Dessa forma, minhas amadas, meus amados, se o advento, a princípio, aponta-nos para a preparação das celebrações do Natal, podemos, e não apenas podemos, mas devemos aproveitar este período para sermos capazes de reconhecer a presença viva do Altíssimo em nós e em cada irmão. É um convite que não se limita neste período. É um convite permanente para todos nós, para percebermos a sua presença viva, a presença viva de suas verdades na nossa vida. Assim, ele é mais do que um período litúrgico. O tempo do advento é muito mais do que 4 semanas. Na verdade, é uma oportunidade de refletirmos mais profundamente sobre a nossa necessidade de preparação, sobre a importância da evolução de nosso espírito. Preparação que deve estar presente sempre em cada um de nós, atentando-nos para essa evolução que deve ser contínua. Atentemo-nos para a exortação de Paulo aos Colossenses, em sua carta aos Colossenses, não só aos Colossenses, mas a todos nós, quando destacou a importância de termos a consciência do próprio Cristo Jesus vivo em cada um de nós, embasando o nosso viver em suas verdades e nelas andarmos arraigados, edificados, apoiados e, acima de tudo, por elas sermos transformados.
Assim como a espiritualidade natalina não se limita ao dia do Natal, como nós vimos, o festejo, o verdadeiro festejo natalino, que é a presença viva de Cristo Jesus nesse mundo. Mais do que isso, a presença viva da divindade nesse mundo, das verdades divinas nesse mundo. O advento, ele não se encerra em si nessas 4 semanas. E com isso, a nossa preparação para o acolhermos as verdades trazidas por Jesus em nossa vida deve se estender por todos os dias de nossa vida. O advento são 4 semanas que nos chamam a atenção para a importância da nossa preparação, mas que ela deve se manter presente em todos os dias, em todos os momentos. Semana passada nós refletimos sobre a nossa expectativa, sobre a nossa preparação atuante a cada dia, porque não sabemos o dia de nossa partida. Essa vigilância permanente, essa vigilância atuante, que é algo permanente, que é exatamente isso que o advento nos chama, que o advento nos convida, né, para nos prepararmos para a presença viva da divindade em cada um de nós. E que essas 4 semanas é um período em que lemos algumas reflexões, são apresentados alguns textos evangélicos, mas que é um processo que apenas nos convida nesse período, que deve se manter permanentemente presente em nossa vida ao longo do tempo que aqui estivermos. Veja que, partindo dessa premissa, aproveitemos o advento para aprofundarmos pela prática orante, seja ela verbalizada, meditativa, contemplativa, não importa. Mas aprofundarmos nessa prática orante num processo de limpeza espiritual, que não se esgota nessas 4 semanas. Sempre com vistas ao encontro do verdadeiro caminho do amor e da compaixão, fazendo com que nossas relações cotidianas com os demais seres sejam verdadeiras orações. Sabemos que a verdadeira oração se dá no cotidiano da nossa vida, se dá com a nossa prática do dia a dia, com a nossa forma de nos relacionarmos com cada ser, com o mundo que nos cerca. Permanentemente, a nossa aproximação com a divindade deve ser alimentada por esse processo. E é exatamente para isso que o período do Advento nos convida, a todos nós, independente de nossa tradição religiosa. Os tempos litúrgicos, apesar de delimitados temporalmente, o Advento, o período do Natal e vários outros, tempo comum, Páscoa, enfim, todos os tempos litúrgicos, eles devem se manter sempre presentes em nossa mente. Nós temos um período pascal, o tempo pascal, mas a renovação que nós somos convidados pelo tempo pascal, ela deve permanecer sempre viva em nossa mente. Da mesma forma que o Advento, que o Natal, este convite da nossa mobilização, da nossa preparação, deve estar sempre presente. Devemos estar sempre nos preparando a cada momento que vivemos. A cada momento enfrentamos situações diferentes, temos sensações diferentes, temos sentimentos diferentes. E exatamente nessa mudança de vida que nós precisamos estar sempre trabalhando a nossa preparação. Convite esse feito por esse período do Advento para toda a humanidade. Levando-nos, vejam bem, precisamos ter em mente essa contínua revisão de vida. Ao mesmo tempo, as necessárias transformações que são requeridas ao longo da nossa existência. Dessa forma, minhas amadas, meus amados, que estejamos todos nós sempre vivendo o espírito advento, preparando-nos de forma permanente para a presença viva de Deus em nós, atentando-nos sempre para as necessárias mudanças evolutivas e espirituais ao longo de nossa existência encarnada.
não nos esqueçamos que a espera e a esperança que o advento nos inspira não nos deixem tranquilos e sossegados no mundo e na história em que vivemos. Não viemos aqui para sermos apenas meros espectadores. Não chegamos a este mundo da matéria para sermos apenas observadores. Nós precisamos atuar em nós mesmos e no mundo que nos cerca. Devemos ser mobilizados. Devemos estar inquietos, tendo em vista o inerente dinamismo que mexe conosco e deve nos impulsionar para as transformações necessárias. Isso em cada um de nós e no meio em que vivemos. Vejam, minhas amadas, meus amados, o filósofo francês Maurice Blondel, que já no século XIX ele tinha como um grande objetivo, o principal objetivo dele, dos seus estudos, das suas reflexões, das suas escritas, era exatamente estabelecer uma correta relação entre o raciocínio filosófico autônomo e a crença cristã. E escrevendo para um amigo, ele disse o seguinte: não podemos permanecer em explicações medíocres e maneiras limitadas de ver Cristo como um incidente histórico, que o isolam no cosmos e parecem fazer dele um intruso ou um homem perdido na esmagadora e hostil imensidão do universo. Ou seja, não foi um fato isolado, não é uma lembrança do passado, não estamos, pelo convite do Advento, nos preparando para um festejo natalino para que no dia nós nos lembremos de algo que aconteceu em tempos idos. Não, façamos que este nascimento, que não apenas de uma pessoa, mas trazendo uma verdade, trazendo orientações, trazendo princípios, que nós consigamos proporcionar que este nascimento ocorra a cada momento em nossa vida, dentro de cada um de nós. E que este nascimento nos ajude a mobilizar, a transformar o mundo que nos cerca. Este é o grande objetivo do tempo natalino, que nós vamos refletir mais adiante, mas no período do Advento, para nos prepararmos permanentemente para essa grande e importante missão da nossa vida. Que estejamos sempre disponíveis e preparados para a presença de Deus em nossa vida. E que a espiritualidade do Advento esteja sempre presente em cada um de nós. Espero que, de alguma forma, as mensagens de hoje tenham chegado até vocês e, caso tenham gostado, compartilhem com suas amigas, seus amigos e, se desejarem, cliquem aqui embaixo dando um like, o seu like nesse vídeo. Um fraterno abraço a todas e todos vocês. Fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.